Banco Central decretou, na manhã dessa terça-feira, a liquidação extrajudicial do Banco Master. A medida tira a instituição do sistema financeiro nacional e encerra suas operações imediatamente. Essa decisão foi anunciada poucas horas depois da Polícia Federal prender o controlador do banco, Daniel Vorcaro, no aeroporto de Guarulhos, enquanto ele tentava deixar o Brasil num jato particular. Esse caso aqui encerra uma sequência frustrada de tentativas de vender a instituição, de vender o Banco Master, que aponta para o início de uma longa investigação da Polícia Federal nos próximos meses. Bom, a partir de agora, o FGC, o Fundo Garantidor de Crédito, passa a ser o responsável pelo ressarcimento de todos os credores até o limite de R$250 mil investidos em ativos protegidos pelo FGC por CPF ou CNPJ. Pensando em destrinchar o que está por trás disso tudo, a gente achou bem coerente gravar um vídeo para tratar de 4 principais pontos. Primeiro, te trazer um contexto maior do que está acontecendo, do que aconteceu com o Banco Master. Segundo, te mostrar o que nós aqui no Clube do Valor, cuidando de mais de 5 bilhões de patrimônio de clientes, estamos fazendo frente a isso. Terceiro, te mostrar o que acontece daqui para frente com os investidores que tinham CDBs, LCIs, LCAs emitidos pelo Banco Master, trazendo um passo a passo de como você consegue se restituir no FGC e também falar um pouco sobre como agir para se proteger de casos assim daqui para frente. Então presta muita atenção nesse vídeo, se ele parecer interessante, se você vê uma informação de valor aqui, deixa o dedo no like e bora lá para o conteúdo que eu quero começar aqui trazendo um contexto sobre o que está acontecendo. O Banco Master, para quem não sabe, ele surgiu da massa falida do antigo Banco Máxima, que operou como corretora durante a década de 70 e virou um banco nos anos 90. Com dificuldades financeiras, em 2018 a sua gestão foi comprada por Daniel Vorcaro, junto com uma capitalização de mais de 400 milhões de reais. Nos últimos anos, o Banco Master ele vinha crescendo de forma bastante agressiva, seguindo algumas práticas não tão ortodoxas. A instituição ela se capitalizava atraindo investidores ao emitir CDBs que prometiam taxas, na média, bastante superiores à média de mercado, chegando a pagar até 140% do CDI nos meses mais recentes, quando já havia maior desconfiança em relação à sua solidez financeira. E conforme saiu algumas notícias que para muitos, inclusive para a gente, passaram a levantar preocupações sobre o Banco Master, e aí conforme a demanda por esses produtos diminuía, porque vários investidores passaram a ver o investimento nesses CDBs como mais arriscado, maior passou a ser a taxa oferecida para o banco, o que fez com que muitos passassem a acreditar que era algo bom demais para ser verdade no mercado financeiro. Bom, conforme o tempo foi passando e conforme novas notícias, incluindo o Banco Master e Daniel Vorcaro, iam aparecendo, foi se criando um clima de insegurança, e esse clima de insegurança fez com que algumas soluções fossem desenhadas. No primeiro momento, houve um desenho com o BRB, o Banco Estatal de Brasília, que tentou comprar o Banco Master numa operação que causou um certo espanto em todo o mercado financeiro. Primeiro, por ser um banco estatal, tentando salvar um banco privado a essa altura do campeonato, com um caráter bastante duvidoso, e segundo, pelo risco de absorção dos ativos do Master pelo BRB. Mas mesmo com uma pressão pela aprovação da compra, com aprovação do CAD e com sanção do governador do Distrito Federal, a operação foi barrada pelo Banco Central em setembro de 2025. A negativa do Banco Central ela teve uma motivação técnica, que era o risco de sucessão. Ou seja, o Bacen temia que passivos, dívidas e ativos podres do Master contaminassem o banco público, comprometendo a sua solidez. Além disso, eles também apontaram a ausência de documentos que comprovassem a viabilidade econômica do negócio. Paralelamente a isso tudo, desde 2024, o Ministério Público Federal e também a Polícia Federal já investigavam o Banco Master. Aí então, nessa segunda-feira, ontem, no dia 17 de novembro, a Fictor Holding anunciou uma proposta para a compra do Banco Master, com um aporte emergencial de 3 bilhões de reais, prometendo a entrada de investidores árabes. Só que na mesma noite, a Polícia Federal deflagrou a Operação Compliance Zero. Daniel Vorcaro foi
foi preso no aeroporto de Guarulhos, de acordo com a Polícia Federal, tentando fugir em um avião particular. E então, na manhã dessa terça-feira, o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, assinou a liquidação extrajudicial do Banco Master, dando um fim a toda essa história. O documento cita o comprometimento da situação econômico-financeira, deterioração da liquidez e descumprimento de normas bancárias. E aí, com a liquidação, qualquer tentativa de compra, como essa da proposta da Fictor, que surgiu ontem de noite, foi automaticamente suspensa. Ou seja, o banco quebrou e essa situação que já gerava estresse, já gerava desconfiança no mercado há meses, ela chegou a um ápice. Nessas horas, quando uma instituição financeira quebra no Brasil, entra em cena o FGC, ou o Fundo Garantidor de Crédito. É ele que agora vai garantir o pagamento de até R$250 mil por CPF para investidores que compraram ativos como os CDBs do Banco Master. Enquanto isso, Daniel Porcaro e outros diretores vão responder por gestão fraudulenta e organização criminosa. E isso é o que se tem dessa história até aqui. As investigações elas vão seguir acontecendo, a gente vai ver novos capítulos aqui nos próximos dias, semanas e meses. Com certeza aí tem muita lama para ser rolada, mas aqui eu queria falar com você, investidor, a começar pelo fato de que aqui no Clube do Valor a gente já vem acompanhando essa história há um bom tempo. As nossas políticas de alocações aqui no Clube do Valor, mesmo para ativos cobertos pelo Fundo Garantidor de Crédito, a gente tem algumas diretrizes bem rígidas para determinar em quais bancos a gente pode e em quais bancos a gente não pode alocar. Porque qual é a lógica aqui? Apesar de a gente ter plena confiança no FGC, a gente procura preferencialmente não ter que recorrer a ele. Então a gente tem uma série de práticas e diretrizes de alocação que muitas vezes nos afastam de comprar CDBs de bancos que têm uma situação financeira mais frágil. Assim como em qualquer estratégia de seleção de ativos aqui, a gente avalia de forma quantitativa as finanças de um banco antes de liberar ou não liberar a alocação em ativo por ele emitido. Basicamente, isso quer dizer que existe um conjunto de regras que nos faz dizer sim ou não para a alocação em CDBs, LCIs, LCAs emitidos por bancos. Nosso objetivo aqui é reduzir ao máximo o risco de default, o risco de calote, o risco de os nossos clientes terem que recorrer ao Fundo Garantidor de Crédito. Algumas métricas que a gente sempre analisa em um ativo antes de considerar eles seguros para investir estão aqui na nossa diretriz de alocação. São o índice de Basileia e o percentual de lucro nos últimos resultados. Além de, é claro, a gente sempre cuidar com um limite de 250 mil por banco garantido pelo FGC. E por mais que essa metodologia seja baseada em números, ela também faz com que a gente avalie um quê de análise de confiança. No caso do Banco Master, lá em julho de 2024, uma operação de crédito suspeita com a Caixa Econômica Federal deixou um tom mais estranho no mercado. O que você está vendo na tela é a mensagem enviada pelo André, nosso sócio, citando essa operação suspeita com a Caixa Econômica Federal. Logo depois disso, a gente levou essa notícia para o nosso comitê de alocação e desde agosto de 2024, a gente retirou o Banco Master da lista de emissores aprovados e, consequentemente, a gente parou de fazer alocações em Banco Master. A nossa postura de lá para cá foi para todo mundo que estava com a alocação dentro do limite do FGC, a ideia foi manter o ativo confiando no FGC. E toda e qualquer nova alocação não deveria olhar para esse emissor. Ainda assim, muitos clientes chegam no Clube do Valor depois de terem suas carteiras montadas por outras casas, por outras instituições, outras casas de investimentos. E de lá para cá, a gente herdou muita carteira de clientes que não eram atendidos pelo Clube do Valor e passaram a ser atendidos com posição em Banco Master, que, para quem é mais atento ao mercado, via que eram posições muito difíceis de serem vendidas por conta de um grande deságio que era praticado no mercado. Ou seja, quanto mais arriscado parecia ter participação em ativos do Banco Master, mais caro era para se desfazer desse ativo. Ou seja, se você tinha uns R$200 mil num CDB do Banco Master, era muito difícil de você conseguir vender esse ativo sem ter um deságio muito relevante. Se quisesse muito vender, você venderia ali com sorte por uns R$160 mil, um deságio aí de cerca de 20%. Isso que mais recentemente, nos últimos meses, esse deságio aumentou bastante. Bom, não preciso nem dizer aqui que sempre que a gente se deparou com algum cliente com uma posição acima do FGC em Banco Master, a gente orientou prontamente e vem orientando desde agosto de 2024 a venda dessa parcela excedente
ao Fundo Garantidor de Crédito. Por que isso? Porque a gente tem plena confiança na garantia do Fundo Garantidor de Crédito, que historicamente jamais deixou de ressarcir investidores que tinham ativos de bancos que quebraram. Mais do que isso, vem fazendo esses ressarcimentos de forma cada vez mais ágil nos últimos anos. A gente já teve clientes atendidos aqui no Clube do Valor que chegaram com CDBs de outras instituições, como a da Casa Financeira, por exemplo, e tiveram que ir atrás desse ressarcimento no Fundo Garantidor de Crédito, e em todos os casos essa foi uma prática bem segura e bem tranquila de ser feita. Então o que nos preocupava aqui era com aqueles investidores que chegaram aqui no Clube do Valor com uma posição maior do que os 250 mil, ou que por conta própria, querendo aumentar os ganhos em renda fixa por livre e espontânea vontade, compravam mais do que 250 mil reais nesses CDBs. Considerando agora a liquidação do Banco Master, o que acontece daqui para frente? Bom, basicamente existem 3 tipos de investidores nesse momento. Primeiro, aquele que não tem nada do Banco Master, mas está acompanhando esse caso. Segundo, o cara que tem CDBs do Banco Master, porém dentro da cobertura do FGC. E terceiro, o cara que tem CDBs do Banco Master, mas estourou o limite de cobertura do Fundo Garantidor de Crédito. No caso do primeiro grupo, evidentemente, você não precisa fazer nada, mas vale muito acompanhar esse caso, porque ele é muito valioso para que você entenda melhor como o mercado financeiro funciona e principalmente os riscos que existem ali. Riscos que devem ser levados em consideração, assim como os mecanismos de mitigação desses riscos, como o caso de ficar dentro do limite do FGC. Nos outros casos, para todo mundo que possui ativos do Banco Master em carteira, existe um passo a passo a seguir. O primeiro passo é você baixar o aplicativo do FGC na Play Store ou na Apple Store. O segundo passo, caso você ainda não tenha cadastro, é selecionar a opção "Eu não tenho cadastro". Para ir no terceiro passo, você preencher os seus dados pessoais, criar uma senha de acesso, pelo amor de Deus, uma senha que não esteja vazada na internet. Depois, preencher ali o seu e-mail, aprovar os termos, confirmar o código que você vai receber no seu e-mail e finalizar o seu cadastro. Uma vez com o cadastro finalizado, você vai precisar cadastrar sua conta bancária para o ressarcimento. Como é que você faz isso? Você loga ali no FGC, seleciona alterar dados bancários, seleciona cadastrar conta bancária, preenche seus dados bancários, clica em continuar para confirmar. Se você tem conta na XP, pode preencher o Banco XP de código 348, se tem conta no BTG, código 208, e aí sua conta bancária vai ser cadastrada. Feito todos esses passos, está feita a sua parte operacional. A partir daí, é o FGC que vai fazer o trabalho dele daqui para frente. E, por sinal, esse é um fluxo que evoluiu muito desde que a gente começou o Clube do Valor 10 anos atrás. E caso você pense, Ramiro, mas eu estou preocupado, eu estou com medo que o FGC não me pague. Deixa eu te comentar aqui que tanto por lógica quanto pelo histórico, não tenho nenhuma dúvida de que o FGC vai pagar, vai honrar os seus compromissos. Olhando para trás, nos últimos 30 anos foram 40 instituições financeiras liquidadas e o FGC sempre honrou o que devia. Há um tempo atrás eu fiz um vídeo ainda falando sobre isso, que se você quiser se aprofundar nele, vou deixar o link logo aqui acima. Mas o ponto é, além de ter sempre honrado com seus compromissos e além de nos últimos casos o FGC ter demorado 14 a 40 dias para ressarcir os investidores, e aí nesses dias seu dinheiro fica paradinho sem render, por uma questão lógica não faz nenhum sentido acreditar que o FGC iria dar um calote aqui nos investidores do Banco Master. Porque se isso acontecesse, a gente estaria colocando em risco todo o sistema financeiro nacional, porque a confiança nele ia cair muito. Se a confiança caísse, vários investidores que possuem CDBs de outros bancos, ativos protegidos pelo FGC de outras instituições financeiras, iriam se desesperar, iria começar uma corrida por resgates, uma corrida por liquidez, que abalaria o sistema, tiraria a liquidez do sistema e começaria uma quebradeira sem fim. Então não tem nenhum motivo lógico, seja observando a história, seja pensando em teoria dos jogos, seja pensando no funcionamento do mercado financeiro para isso acontecer. Sei que idealmente nenhum investidor deveria recorrer ao FGC, mas ele é um seguro e é um seguro para ser usado quando o carro bate, que foi o que aconteceu nesse caso. Agora, para evitar que o carro bata mais vezes daqui para frente, o que a gente pode aprender disso e como que a gente pode se proteger daqui para frente? Bom, eu aqui vejo pelo menos 3 principais regras básicas. A primeira regra é nunca concentrar o risco. Isso aqui não vale só para renda fixa, isso aqui vale para toda a tua carteira. A concentração de risco, ela nunca é prudente. Que os ganhos são limitados, mas as perdas, quando você concentra, elas podem te machucar. E isso é especialmente verdade no mercado de crédito. Você tem um ganho que é limitado,
limitado e ele é preso a uma remuneração já conhecida, mas em caso de quebra da emissora, você pode perder todo o valor investido a depender de como alocou. Isso é especialmente verdade para ativos não garantidos pelo FGC, como debêntures, CRIs e CRAs. Ou seja, é relativamente desproporcional e é por isso que um dos maiores analistas de todos os tempos, Benjamin Graham, o mentor de Warren Buffett, disse no livro Security Analysis que a seleção de ativos de renda fixa, antes de mais nada, é uma arte negativa. É um processo de exclusão em vez de um processo de procura por um ativo. Ou seja, você começa falando vários nãos para somente depois falar alguns sim. É por isso que aqui no Clube do Valor a gente mantém uma lista atualizada com os ativos investíveis de acordo com nossos critérios de renda fixa. Vários deles dizendo sim para o investimento e vários deles dizendo não para o investimento. Então aqui a gente tem uma lista com vários e vários emissores. Os que estão em verde estão aprovados e os que estão aqui em vermelho não estão aprovados. Primeiro a gente olha para baixo, a gente olha para o risco, depois a gente olha para cima para a rentabilidade. Risco controlado para uma carteira que performa bem em diferentes cenários do mercado sem colocar todo o teu patrimônio ou parte relevante dele em xeque. Porque a construção patrimonial é um jogo de sobrevivência, é um jogo de você ir podando riscos extremos ao longo do caminho para ter uma performance consistente. É isso que vai te trazer resultados acima da média e é por isso que a gente fala tanto de risco em todos os vídeos aqui do canal. E é somente assim que a gente consegue, no longo prazo, resultados consistentes, como o caso dessa carteira de um cliente nosso, com uma alocação bem sofisticada, um bom peso em renda variável, um bom peso em renda fixa, que apesar de correr certos riscos, nesse longo prazo isso vem compensando. Segundo ponto, tá? Contar com os seguros disponíveis. Entendendo que dizer não é mais importante do que dizer sim para esses ativos, o próximo passo para você mitigar riscos é contar com seguros disponíveis. E eu enlouqueço aqui sempre que eu vejo um investidor que tem 400, 500, 800 mil reais investidos em renda fixa e não tem nada garantido pelo FGC e está com a carteira cheia de debêntures, CRIs e CRA. Por que eu enlouqueço? Porque esses três ativos que eu citei, eles não são protegidos pelo FGC. E para mim não faz sentido nenhum tu passar a investir em ativos não protegidos antes de montar uma alocação em ativos protegidos. Isso aqui sempre vai ser a regra de ouro para o investimento em renda fixa. Começa com ativos assegurado. É claro, se tiver uma carteira muito grande, uma carteira maior, que vai alocar mais de 1 milhão em crédito privado, aí você pode ir para ativos com um pouco mais de risco, mas também mediante uma boa diversificação. Por isso está lá nas nossas diretrizes, respeitar os limites de exposição para que ele fique dentro do limite do FGC. E a terceira lição aqui é a de agir rápido para corrigir os riscos. Sei que teve muito investidor que, atraído por uma promessa de rentabilidade maior, montou a alocação acima da garantia do FGC. Está falando em pré-fixados que chegavam pagar 20% ao ano, pós-fixados a 177% do CDI. E aqui na nossa visão, casos assim têm que ser tratados com muito cuidado. Alocações acima do FGC, em especial com um percentual grande da tua carteira, precisam ser resolvidos o quanto antes. Claro que no caso do Banco Master não tem mais o que ser feito, mas para outros casos, se você tem mais do que a exposição ao FGC, você tem que correr para ajustar isso daí. A gente teve clientes aqui que estavam com posições no Banco Master bem acima dos 250 mil. Por decisão deles, é claro. A gente atua aqui no aconselhamento, mas muitas vezes a decisão final é do investidor. Aí, nesse caso, nosso papel aqui de Trusted Advisor era insistir para que esse investidor encontrasse formas de deixar de se expor a esse risco. Teve um caso aqui específico até que eu quero trazer, em que uma das soluções adotadas foi a doação desses ativos para os seus filhos, aumentando a cobertura do FGC com mais CPFs. E, enfim, você está nessa situação com mais do que a exposição ao FGC em algum ativo bancário, essa pode ser uma das soluções. Mas o ponto é nunca ficar com uma exposição maior do que a do seguro. Caso você seja nosso cliente aqui de Wealth, do Clube do Valor, às 19 horas vamos estar aqui ao vivo para uma live para falar mais sobre esse caso e explicar os próximos passos. Independentemente de você ser cliente ou não, esse é um grande caso para a gente se lembrar de que investir tem riscos e de que existem formas inteligentes de você mitigar ou diminuir a exposição a esses riscos e evitar o risco da ruína, como felizmente a gente fez aqui para muitos dos nossos clientes. Bom, por hoje é isso, vou deixar alguns vídeos aqui ao redor da tela para você seguir nos assistindo. Um grande abraço e até mais.